Esta história eu dedico à minha amiga Rita Maria. Link do seu canal na descrição. Em uma linda cidade brasileira, 9 horas da noite. Deitada na cama assistindo televisão, Lucy descansava depois de um longo dia de trabalho. De repente, para sua alegria, Lucy pegou o telefone e viu a mensagem enviada pelo namorado. Chego daqui a pouco. Os minutos passaram e ele não chegou. 30 minutos depois. Desistiu? Perguntou Lucy. Não, tô chegando. Uma hora depois, o namorado chegou e umas 2 horas mais tarde, saiu. Lucy fechou tudo, apagou as luzes e subiu ao quarto no primeiro piso. Hora de assistir a TV até o sono chegar. De repente, Lucy pegou o telefone e, ao olhar a mensagem na tela, se surpreendeu. Tá dormindo? Cheguei. De imediato ligou para o namorado para saber que classe de brincadeira era aquela. E ele, com uma voz preocupada, disse que tudo aquilo era muito estranho, pois não havia enviado nenhuma mensagem. Liga para a polícia agora. E Lucy ligou. Depois de explicar as estranhas mensagens, a operadora prometeu enviar uma viatura o mais rápido possível. No momento que terminou de falar com a operadora, Lucy não sabia o que pensar. Seria a polícia tão rápido? Não podia ser. Não havia dado tempo. Tinha que ser o estranho das mensagens. Preocupada e medrosa, desceu a escada nas pontas dos pés em direção à porta. Ao olhar pelo olho mágico, o medo de Lucy se aliviou. Era um policial que se encontrava parado frente à casa quando recebeu o comunicado. Depois de tomar conhecimento de todas as mensagens e verificar cada cômodo da residência e nada encontrar, o policial saiu, prometendo ficar de olho na casa de Lucy. E Lucy voltou para o quarto, mas antes mesmo de deitar, ela ouviu uma outra batida na porta. Para sua surpresa, eram outros 2 policiais. Nada mal. Extra segurança. Os 2 policiais entraram e fizeram uma outra busca também sem nada encontrar. Poucos minutos depois, despediram e saíram. E outra vez Lucy voltou ao quarto mais tranquila que antes. Minutos depois, quando já cochilava, ainda estou aqui. O medo de Lucy foi ao extremo. Seria aquilo uma brincadeira de mau gosto? E como era possível usar o mesmo número do namorado? Quem é você? Onde você está? Perguntou Lucy. Nenhuma resposta. Minutos depois, Lucy recebeu uma outra mensagem que lhe fez estremecer da cabeça aos pés. Te olhando. Lucy saiu correndo para o piso inferior, verificando se alguma das portas e janelas estavam abertas. Tudo fechado como havia deixado. Com uma faca nas mãos, verificou todos os cômodos daquele piso, mas não encontrou ninguém. Se o estranho realmente se encontrava dentro da casa, só podia estar no piso superior. Quiçá em seu quarto. O pavor de Lucy era demasiado. E outra vez pegou o telefone e chamou a polícia. Dessa vez, a operadora disse que tudo indicava ser uma brincadeira do namorado.
pois, segundo o que vi em seu computador, as únicas conexões com o número de Lucy nas últimas horas haviam sido feitas do número dele. Lucy não podia acreditar. Mas, para sua tranquilidade, a operadora prometeu enviar uma outra viatura para dar uma olhada no apartamento. Minutos depois, o mesmo oficial da primeira vez chegou, olhou em todo canto e saiu sem nada encontrar. Logo depois da saída do policial, Lucy ligou para o namorado e descarregou todos os burros sobre ele. Que aquilo não se fazia. E se ele enviasse uma outra mensagem, ela iria dar parte à polícia. Busca por uma estúpida para você assustar, disse ela, acabando o relacionamento e desligando o telefone. Lucy subiu a escada para o quarto, nervosa e xingando o ex-namorado de todo o nome possível. Tão cega de raiva que, se ele tivesse à sua frente, estaria frito. Minutos depois, enquanto tentava esquecer tudo e dormir, continua aqui, te olhando. Lucy, decidida a acabar com aquela brincadeira e denunciar o namorado, ligou para a polícia e a mesma operadora atendeu. Antes que Lucy pudesse descarregar a sua fúria, a operadora disse que algo não fazia sentido. E que desde a segunda ligação ela ficou sem entender o que via no computador. Como assim? Perguntou Lucy, curiosa e preocupada. E a operadora explicou que, apesar das mensagens terem sido recebidas sob o número do namorado, nenhuma delas foi realmente enviada do telefone dele. Não são enviadas por ele. São enviadas por um outro número que não consigo descobrir, concluiu a operadora. Então é possível que ele esteja aqui dentro de casa? Perguntou Lucy, apavorada, ao mesmo tempo que uma outra mensagem chegava. Claro que sim. Esta é minha casa. Do outro lado da linha, ao ver a mesma mensagem no computador, a operadora pediu que Lucy não desligasse, abandonasse a casa imediatamente e esperasse pelos policiais do lado de fora. E naquele instante, um vulto, uma figura, foi materializando frente à porta do banheiro de Lucy. O primeiro policial da noite. Enquanto Lucy permanecia paralisada e sem ação, a estranha figura do policial foi pouco a pouco transformando em uma coisa inexplicável, assustadora, apavorante e diabólica. Lucy, não suportando o pavor, correu escada abaixo gritando como louca por socorro, que, para sua sorte, já se encontrava do lado de fora da porta. Tão logo ela saiu, os policiais entraram, mas não encontraram ninguém. E tudo acalmou. Depois daquela noite, Lucy abandonou para sempre o seu lindo e assombrado condomínio. Segundo informação da polícia, o condomínio de Lucy, anos atrás, havia pertencido a um assassino que cometeu suicídio naquele mesmo local. Um assassino que se fazia passar como policial. O primeiro policial que ela havia conhecido naquela noite. 3 semanas depois, em seu novo apartamento. 9 horas da noite. Chego daqui a pouco. Lucy não esperava por ninguém. Te cuida e muito obrigado.